Agora eu vou chamar o Kleber Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. A Polícia Federal aponta que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha um grupo no Rio de Janeiro para ameaçar e constranger os desafetos que contrariavam os interesses do banco. Segundo as investigações, faziam parte dessa estrutura operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Kleber Rodrigues, a gente vê, quanto mais os detalhes da investigação são conhecidos, quanto mais detalhes são conhecidos, mais a gente vê que é uma turma muito barra pesada, né? E são denúncias muito graves, né, Débora? Porque a gente está falando de crimes que são cometidos não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, e que são considerados muito perigosos, né? Investigados não só pela Polícia Civil, como também pela Polícia Federal. Primeiro, ótima tarde para você, Débora. Excelente quinta-feira para quem nos acompanha. Essa decisão proferida hoje pelo ministro André Mendonça, né, de cumprimento desses mandados de busca e apreensão e também de prisão ocorridos em diversas partes do país, incluindo aqui no Rio de Janeiro, citam, por exemplo, essa estrutura que foi montada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que contava com braços operacionais, de acordo com a Polícia Federal. Entre eles, esses núcleos chamados de Os Meninos e também a Turma, né? A Polícia Federal aponta que a Turma, por exemplo, era composta por integrantes de diversas esferas, incluindo de agentes públicos, policiais federais e também aposentados, que ajudavam essas pessoas a intimidarem opositores ao banqueiro Daniel Vorcaro. E aí a gente está falando de diversos crimes investigados pela Polícia Federal. A gente tem um trecho desse destaque que foi feito aí pelo ministro André Mendonça, que cita justamente a atuação de um dos principais envolvidos nesse núcleo a Turma, apontada pelas investigações. Em um dos trechos, né, que mais chamam a atenção da decisão do ministro André Mendonça é justamente a descrição feita pela Polícia Federal sobre a atuação do Manuel Mendes Rodrigues, que é apontado como operador do jogo do bicho e integrante do núcleo chamado A Turma. Segundo a PF, o Manuel teria o papel de liderar um braço local da organização no estado do Rio de Janeiro, com pessoas que ainda não foram identificadas pela Polícia Federal, mas que serão investigadas, alvos também dessa investigação, e que seriam utilizadas, segundo a PF, para práticas de ameaças presenciais e constrangimento de alvos a mando do banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação afirma também que esse braço teria participado de ações intimidatórias em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, e pelas características identificadas, né, segundo a PF, é plausível inferir que esse grupo era formado por operadores do jogo do bicho, miliciano e policiais. A decisão destaca ainda que essa estrutura funcionava como uma espécie de força local utilizada pela intimidação física e pressão direta contra desafetos, o que, segundo a PF, daria uma especial gravidade, né, à atuação do banqueiro dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Para além da Turma, a polícia aponta também que havia o núcleo de Os Meninos, que atuavam principalmente em estruturas online, incluindo apostas esportivas. A gente, claro, procurou a defesa do Daniel Vorcaro, banqueiro, em relação a esse assunto. Ainda não tivemos um posicionamento e a gente destaca, né, Débora, que quando a gente fala de jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, durante décadas foi uma atuação glamourizada, com participação também em escolas de samba, mas que também ao longo dos anos foi se tornando um dos maiores desafios das forças de segurança aqui do estado, porque ao longo das décadas foram dezenas de mortes envolvendo o jogo do bicho e a milícia aqui no estado do Rio. Eu volto contigo, Débora.